Você já ouviu falar de Benaia, filho de Joiada? Talvez esse nome não esteja entre os mais citados nas histórias bíblicas, mas deveria estar, porque a trajetória dele é tão intensa, tão marcante, que parece cena de um filme épico. Hoje, você vai conhecer a fundo a história de um dos homens mais corajosos e leais da Bíblia. Um guerreiro que matou 2 gigantes moabitas, derrotou um egípcio enorme usando apenas um cajado, e ainda desceu numa cova, num dia de neve, para matar um leão. Fica comigo até o final, porque além de descobrir todos os detalhes dessa jornada inacreditável, você vai entender por que a vida de Benaia pode ensinar tanto sobre coragem, decisão e destino. Benaia aparece principalmente no Antigo Testamento, nos livros de Samuel, Reis e Crônicas. Ele era filho de Joiada, um sacerdote de alta posição em Israel, o que significa que Benaia não veio de um ambiente qualquer. Ele cresceu com princípios, com disciplina, mas também com uma visão clara do que significava servir ao propósito de Deus e à liderança ungida de Davi. Ao contrário de muitos outros guerreiros, que se destacavam só pela força bruta, Benaia tinha algo a mais. Ele era estrategista, leal e fiel ao rei em qualquer circunstância. Seu nome começa a aparecer com força quando é listado entre os 30 valentes de Davi, uma elite formada pelos guerreiros mais confiáveis, mais experientes e mais ousados do reino. Mas Benaia se destacava tanto que, entre esses 30, ele chegou ao topo. E não por acaso. A primeira grande façanha atribuída a ele é o confronto com 2 heróis de Moabe. A palavra usada para descrevê-los não é genérica. Estamos falando de guerreiros experientes, brutais, provavelmente considerados invencíveis entre o seu povo. Mas Benaia os enfrentou, sozinho, e venceu. Esse não era o tipo de vitória que vinha por sorte ou acaso. Isso era resultado de treinamento, de coragem e de um espírito indomável que não recuava diante do perigo. Mas a história continua. Benaia enfrentou também um egípcio gigantesco. As escrituras fazem questão de destacar o tamanho do homem e, principalmente, a arma que ele carregava. Uma lança do tamanho de um eixo de tecelão. Imagine algo do comprimento de uma viga de madeira. Agora pense no contraste. Benaia estava com um cajado. Um pedaço de madeira simples, talvez algo como um bastão de caminhada. Mas mesmo assim, ele partiu para cima, desarmou o egípcio e o matou com a própria lança do inimigo. Pausa aqui. Você consegue entender o nível de confiança, de frieza e de ousadia desse homem? Ele não entrou nessa batalha com vantagem. Ele entrou com desvantagem total. E venceu. Isso diz muito sobre o tipo de guerreiro que ele era. Mas talvez o momento mais simbólico da trajetória de Benaia tenha sido o encontro com o leão. Não é uma metáfora. Era um leão de verdade. O texto diz que era um dia de neve, algo raro em Israel, e que Benaia viu o animal cair ou entrar numa cova. O que ele fez? Desceu lá e matou o leão. Agora pensa, por que alguém faria isso? Não havia uma multidão assistindo, não havia troféus esperando. Era um ato isolado, mas mostra quem Benaia era mesmo quando ninguém estava olhando. Um homem que não recuava diante do impossível, que não deixava o medo vencer, que preferia arriscar tudo a permitir que uma ameaça ficasse viva. Essas atitudes fizeram com que Davi o colocasse como comandante de sua guarda pessoal. Benaia não era só um guerreiro. Ele era um homem confiável. Alguém que podia proteger o rei com a própria vida. E depois, quando Salomão assumiu o trono, Benaia foi escolhido para substituir Joabe, o chefe do exército. Uma transição nada simples, já que Joabe era um general histórico e experiente. Mas Benaia tinha o que nenhum outro homem oferecia: coragem inabalável, lealdade absoluta e resultados comprovados. Ele também foi peça-chave no início do reinado de Salomão. Quando houve ameaças ao novo rei, foi Benaia quem executou missões sensíveis e decisivas para garantir a estabilidade do trono. Ele não era só um soldado. Era um homem de confiança em questões políticas, estratégicas e espirituais. E aqui está o ponto central de tudo isso. A história de Benaia é muito mais do que uma sequência de batalhas. É a jornada de alguém que decidiu viver com ousadia, que não esperou por momentos ideais, mas fez dos desafios seus campos de honra. Ele mostra que coragem não é ausência de medo. Coragem é ação, mesmo quando o medo está presente. É fazer o que precisa ser feito,
mesmo quando ninguém aplaude. Talvez você esteja enfrentando seus próprios gigantes. Ou quem sabe, você está diante de um leão, em um dia frio, num cenário em que tudo parece contra você. A história de Benaia nos lembra que é possível vencer. Que, mesmo sem as melhores armas, mesmo em desvantagem, quem tem propósito e coragem pode superar qualquer obstáculo. Se essa história mexeu com você, compartilha com alguém que está precisando de força para continuar lutando. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e comenta aqui embaixo. Qual leão você está enfrentando hoje? Vamos juntos nessa jornada de coragem. Até a próxima!